Olá a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando desse estudo, poder desenvolver um tema tão interessante como a mensagem que vamos fazer hoje. Então, muito grato a Deus por essa oportunidade, pela doutrina espírita. Roguemos a espiritualidade que nos auxilie sempre, nos instrua, e que nós possamos ter essa capacidade de captar e tomar as melhores decisões de acordo com as orientações que sempre nos chegam por diversos caminhos. Tenhamos essa visão, essa percepção, essa sensibilidade para tentar aplicar sempre da melhor maneira possível aquilo que nós aprendemos. Que Deus nos abençoe. A mensagem de hoje é a mensagem intitulada Contrastes. Essa mensagem, ela consta do livro Espírito da Verdade, é a mensagem de número 20. O subsídio dessa mensagem é o capítulo 3, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 3 é intitulado Há muitas moradas na casa do meu pai. E o item 6, por sua vez, ele tem como subtítulo, Destinação da terra, causa das misérias terrenas. Então, esse é o subsídio da mensagem de hoje. Essa mensagem Contrastes é uma mensagem ditada pelo Espírito André Luiz. E ela diz assim: existem contrastes exprimindo desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana. Contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho. No entanto, sempre há multidões de desempregados. Numerosos alunos negligenciam os estudos. Todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. E continua André Luiz. Existem contrastes tecendo contradições. Tudo prova a presença do Criador no universo. Todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Todos podemos dar algo em favor do próximo. No entanto, muitos possuem abundância e nada oferecem a ninguém. Temos a apologia da paz onipresente, contudo, extensa maioria forja a guerra dentro de si mesmo. E a terceira parte da mensagem, ele diz assim: existem contrastes gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. A caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. Percebam que ele divide a mensagem em 3 partes, trazendo 3 exemplos a partir da premissa de que contraste pode significar alguma coisa. Então ele diz, os contrastes que gravam ensinamentos na última parte, na segunda parte, contrastes que tecem contradições e na primeira parte, os contrastes que exprimem desigualdades. Então, todas as vezes que a gente pensa em contraste, nós temos um elemento de comparação. Quando nós observamos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Há muitas moradas na casa de meu pai, obviamente que a gente começa a pensar num primeiro momento, será que existe vida após a morte? Será que essa vida pode habitar outros planetas? Será que existe vida em outros planetas, assim como nós estamos vivos aqui? Há um questionamento que é famoso, Eu tenho certeza que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, uma assertiva,
que seria assim improdutivo do ponto de vista da condição do próprio Deus, da existência de Deus, né? Imaginarmos um Deus que diante de todo o universo permitisse que apenas o planeta Terra fosse habitado. Tanto o espaço, porque só esse planeta habitado, né? Então, eu tenho certeza que muitos já se questionaram sobre isso. Será que existem outras moradas? Será que existem outros planetas habitados? Então, é um questionamento. Nós ainda, na nossa condição de terráqueos, ainda não conseguimos demonstrar materialmente essa existência. Muito embora existam muitas suspeitas, né? Do ponto de vista da espiritualidade, os nossos ensinos mostram, né, a doutrina espírita, através das suas comunicações, das mensagens que nós recebemos, inclusive partindo especificamente até dessa mensagem do capítulo 3, é que, obviamente, nós temos outros planetas habitados, né? A raça humana, não a raça humana do ponto de vista físico que nós temos aqui, mas a raça humana, ela pode sim, de acordo com a doutrina espírita, ter outras composições, inclusive composições físicas, inclusive habitando outros planetas. Mas a ciência ainda está por demonstrar fisicamente, materialmente essa questão, muito embora nós já tenhamos essa consciência. Agora, e essa diversidade? Porque essa mensagem de hoje, ela não está preocupada em nos passar essa ideia de diversidade do ponto de vista da composição física do ser humano, mas a diversidade do ponto de vista. Os desejos, as intenções, a maneira de ver o que nos circunda, as relações que nos envolvem. Tudo depende do ponto de vista. E aí eu particularmente gosto de fazer uma relação de que se do ponto de vista material a gente imagina a existência de vida em outros planetas, por isso muitas moradas na casa do Pai, do ponto de vista moral, também existem muitas moradas na casa do Pai. Cada ser humano, aqui encarnado no planeta Terra, tomando apenas esse recorte, pode sim ser caracterizado como uma morada na casa do Pai. Cada mente humana é um lar. Como nós decoramos esse lar? Nós temos todo o potencial, todo o poder, a liberdade, inclusive, de decorar esta morada. Deus nos delegou essa capacidade, esse poder. Como decoramos esta morada, que significa o nosso íntimo? Como analisamos as situações para fazer as nossas escolhas? Os nossos desejos muitas vezes são diferentes dos desejos de outros irmãos, ou pela cultura que a gente absorve, ou pelo conhecimento que a gente conquista com o tempo, ou desenvolve. Mas a nossa maneira de ver as relações, ela é diferente. E por que tanta diferença? Será que isso é positivo? Dentro da doutrina espírita, nós encontramos uma divisão didática que Kardec e a sua equipe nos oferece, mostrando exatamente a condição dos planetas, da sociedade que o habita. Ainda dentro dessa sociedade, ela não é estática, né? A raça humana,
Ela não tem uma cultura estática, pelo contrário. A gente consegue visualizar nitidamente a grande diversidade que nós encontramos aqui. Costumes diferentes, línguas diferentes, paladares diferentes e comportamentos morais e crenças diferentes. Talvez essa seja a maior dificuldade, inclusive para permitir um maior intercâmbio entre as nações e a consolidação daquilo que todos nós desejamos, que é uma convivência pacífica e harmoniosa, não apenas na nossa sociedade, mas também em toda a comunidade terrena. O Cristo ele nos trouxe o mandamento maior de amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, talvez para nos lembrar de que devemos sim respeitar essas diferenças. Mas respeitar as diferenças, vejam bem, não seria aceitar por completo todo e qualquer comportamento que venha a aferir um certo senso comum de integridade física e moral. Muito embora as sociedades elas sejam diversas, as culturas sejam diversas, existe uma região, do ponto de vista do entendimento, que seria um mínimo existencial de consonância entre os povos. O que eu quero dizer com isso? Por mais que nós tenhamos nossa crença, nossos costumes, e preguemos a nossa autonomia, por exemplo, como brasileiros, né? A soberania, do ponto de vista da nossa presença na humanidade, existem certos comportamentos que a nossa sociedade não pode admitir. Por exemplo, genocídio, violação de direitos humanos. Se nós simplesmente segregarmos e cada um tem o seu universo interior, e do momento que eu respeito ou devo amar o meu próximo como a mim mesmo, pode parecer a falsa ideia de que nós devemos simplesmente admitir que o outro tem o direito de fazer aquilo que ele quiser, porque ele pensa daquela maneira. E não é bem assim que funciona. Existe um lugar comum de raciocínio e de pensamento na raça humana, de acordo com o nosso grau evolutivo, obviamente. E vejam que essa transformação para que encontremos lugares comuns entre as diversas maneiras de pensar, isso demora alguns anos, séculos. Demora um pouco de tempo para a gente conseguir convencer, se é realmente essa palavra, convencer alguém de alguma coisa, ou sermos convencidos pela experiência, pelo discurso, de que podemos caminhar numa direção comum. É como se as nações estivessem preparando um ambiente futuro para que a harmonia, a fraternidade, a solidariedade sejam um conceito não individual, não restrito a uma coletividade, mas um conceito universal. Quando a gente começa a entender essa ideia de construção de um lugar comum, de um pensamento comum, vejam que não é o homogêneo especificamente, não é essa a ideia. Isso vai ser muito difícil de alcançarmos, porque a desigualdade sempre haverá, esse é fato. As pessoas estão em graus diferentes de compreensão, graus diferentes de esforço, inclusive. O próprio Livro dos Espíritos sobre a lei de igualdade, ele nos fala, se nós simplesmente pegarmos toda a riqueza do mundo hoje e distribuirmos igualmente entre cada ser, em pouco tempo já teremos a desigualdade novamente. Porque um administra melhor que o outro, tem uma maneira de pensar diferente de outro.
esse intercâmbio, então, ele passa a ser positivo porque não só o intercâmbio entre os encarnados, mas também esse processo reencarnatório, ele passa a ser positivo por quê? Porque ele permite exatamente essa substituição constante, essa renovação constante da maneira de pensar, o que constrói o processo evolutivo. E aí é que a gente, mais uma vez, tem que agradecer a bondade divina e a sabedoria de Deus. Porque o processo de renovação, ele é constante. Se a gente traz essa ideia para a nossa sociedade brasileira hoje, por exemplo, e temos assim, a eleição de um presidente, então ele se elege uma vez, pode se reeleger novamente. Os representantes do povo passam por eleições a cada 4 anos. Por que isso é relevante, gente? Para se permitir a renovação. Ideias novas podem surgir. Se a gente mantém uma única pessoa no poder por um tempo muito grande, a maneira de pensar pode ser engessada. Por isso, a ideia de ditadura, né, do ponto de vista social e político, ela não é bem-vinda para nenhuma sociedade. Porque ela representa engessamento. Não é consolidação, é engessamento. As ideias, a ciência, os estudos, os esforços, eles estão sempre construindo algo novo que nos empurra, nos faz pensar, nos abre a visão para algo novo que pode muito nos auxiliar. Então, quando nos deparamos com esses contrastes, essas visitas que recebemos de pessoas diferentes, espíritos diferentes, inclusive dentro do nosso próprio seio familiar, significa dizer exatamente essa permissão que Deus nos dá de poder interagir, não manipular o outro, mas aprender com o outro e também ensinar ao outro. Quando comparamos os nossos interesses com os dos nossos irmãos, muitas vezes nós nos deparamos com essas desigualdades de vontades, desejos, os objetivos que pretendemos. Então, nós encontramos grandes exemplos na humanidade de pessoas que viveram assim, de uma forma muito feliz, muito íntegra, cientes de si mesmas, não pelo acúmulo da riqueza material, mas pelo acúmulo do conhecimento. E muitas vezes a gente se pergunta assim, fulano é feliz? Será que ele foi feliz fazendo aquilo ali? E aquela situação, aquele valor alcançado, tinha tanto significado para aquela pessoa que ela era, sim, plenamente feliz. E assim nós podemos ser também. Tudo depende da forma como nós administramos os nossos interesses, avaliamos as oportunidades que nos são concedidas, da maneira como nós sabemos ou podemos, né, aproveitar essas oportunidades. Joana de Ângeles, muitas vezes ela nos alerta para que nós saibamos aproveitar a boa parte das situações. A doença, muitas vezes, pode nos lembrar o valor das amizades, o valor da condição que nós temos, a importância dos sentimentos mais sublimes. A riqueza material, muitas vezes, serve para nos alertar sobre a nossa capacidade de auxiliar aqueles que têm menos. Os amores que se foram nos mostram a nossa capacidade de sentir e aumentar por aqueles que virão. Os nossos familiares, que muitas vezes nos ensinam a paciência, mas nos auxiliam também
a desenvolver dentro de nós a perseverança. Duvido que aqui alguém não tenha ou não teve uma oportunidade de desavença com um irmão dentro de casa. E como foi solucionada essa desavença? Às vezes briga de irmão, né? Criança principalmente, né? Uma agarra o outro, aquela coisa toda, mas existe a desavença resolvida através do discurso, do convencimento e principalmente através do exemplo. Isso a gente vai conquistando com o tempo. Esse elemento que Deus nos concede, que não é esse tempo convencional que nós construímos, mas é o tempo de vivência, o momento. Nós precisamos de um momento para observar, apreender a informação, consolidar a informação e transformá-la em execução. Tudo dependendo do nosso ponto de vista. Eu imagino que o grande objetivo de Deus para nós é permitir que nós, com o nosso próprio esforço, através do diálogo, das construções de conhecimento, das descobertas, nós possamos desenvolver para toda a humanidade um senso comum de solidariedade, de fraternidade, de respeito mútuo, não no sentido de competir com os nossos irmãos, mas no sentido de auxiliar, sempre que formos chamados, para a exemplificação. E se para alguns isso está muito longe de ser conquistado, eu imagino que o ponto em que nós chegamos até agora, em termos de avanços sociais, políticos, morais, ele demonstra que ainda estamos no início da nossa jornada. A humanidade ainda é muito nova. O período que temos demonstrado de consciência, de organização social, ainda é muito pequeno dentro daquilo que nós chamamos de eternidade. O que são 4.000 anos? O que são 2.000 anos dentro da eternidade? E a doutrina espírita, na sua grandiosidade, nos mostra que todos esses contrastes que nós imaginamos, que às vezes são desigualdades, às vezes são contradições e em muitas oportunidades são ensinamentos, são mecanismos que Deus nos fornece para que nós, andando com as nossas próprias pernas, empreendendo o nosso próprio esforço, possamos construir aquela sociedade imaginada, mas que já para nós é conhecida. Das colônias espirituais, da forma de relação daqueles espíritos sublimados, que também um dia passaram pela nossa condição. Porque aqui, como diz a mensagem, forjaram a base do seu conhecimento e da sua grandeza. Um dia também chegaremos nesse ponto. E para isso, o intercâmbio ele é necessário. Para isso, o contraste ele é necessário. Para isso, muitas vezes, os escândalos são necessários. Para nos chocar. E quando nós nos chocamos, nós nos incomodamos com as situações diversas de desigualdade, de desavença, de guerra, de fome, de pobreza,
é um sinal de que nós somos tocados. E o que Deus espera de nós é que nós possamos nos esforçar para modificar não a nossa situação apenas, mas de todos aqueles que ainda engatinham na maldade, no egoísmo, na avareza, na prepotência, na ambição, na violência. Eu penso que nós, Brasil, como sociedade, chegamos num ponto assim, de teste. Estamos sendo testados. Qual é a escolha que faremos para construir essa sociedade mais desenvolvida que nós desejamos, do ponto de vista social, político, moral, que ela seja fraterna, que ela seja solidária, porque é isso que nos dá a sensação de pertencimento. Meus amigos, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído com o nosso estudo. Que Deus nos abençoe, que a paz de Cristo esteja em nós, que possamos continuar trabalhando e contribuindo, auxiliando e recebendo todo o auxílio que nos é enviado por Deus. Fiquem bem, fiquem em paz, que Deus nos abençoe.